Olá, eu sou o Dr. Bruno Gonzalez Miniello, sou médico neurologista clínico e hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre aqueles esquecimentos que a grande maioria dos pacientes acima dos 60, 65 anos apresenta e quando isso é considerado normal ou não. Vamos lá? Muito bom. O intuito hoje é a gente conversar e entender um pouquinho desses conceitos. O quanto isso pode ser considerado normal. A parte de definição desses declínios cognitivos, após um indivíduo normal, o paciente pode ter um declínio que nós chamamos de declínio cognitivo subjetivo. É aquele declínio cognitivo onde o paciente percebe que está esquecendo algo, esquece o nome de algumas pessoas, esquece objetos, mas quando ele passa numa consulta neurológica e é avaliado por uma questão neuropsicológica, ele não tem nenhum déficit nos seus domínios cognitivos. Diferente daquele paciente que tem um passo à frente, que é o comprometimento cognitivo leve. Aquele paciente onde, nesse momento, a gente já caracteriza durante a consulta, no exame de triagem, como o MoCA teste, que esse paciente tem um prejuízo de um domínio cognitivo, entre eles o mais comum, a memória, e quando é avaliado por uma questão neuropsicológica, ele apresenta sim a característica desse domínio acometido. Bem, a grande diferença de um comprometimento cognitivo leve para esse paciente que tem um contexto de um quadro demencial é que ele não tem um prejuízo funcional diário, então tem como a gente avaliar isso durante uma consulta neurológica, principalmente através de escalas como a escala de Pfeffer. O que eu quero dizer e qual a importância disso tudo? Até quando esses esquecimentos podem ser considerados normais? Barry Heisenberg é um neurologista, um neuropsiquiatra muito famoso no Canadá, que foi o primeiro a mudar um pouco esses conceitos da nomenclatura no começo da década de 80. Ele considerava lá nos anos de 1982, que esses pacientes poderiam ser considerados como envelhecimento normal, onde o paciente que esquecia as chaves, esquecia os nomes, até então isso poderia ser considerado normal. E ele mesmo, em alguns encontros futuros, descreveu que algo poderia estar errado, porque esses pacientes que eram considerados normais, em 5 anos eles estavam piorando. Então houve uma mudança da nomenclatura já no final da década de 80 para esse novo conceito de declínio cognitivo subjetivo. E o fato de você procurar o seu neurologista com esses esquecimentos, fazer os exames pertinentes, não merece o esquecimento de que esse paciente não pode evoluir. A gente sabe que pela literatura, e Heisenberg já publicou isso, e a Mayo Clinic mais recentemente, em 2018, se não me engano, mostrando que o risco desses pacientes evoluírem para um comprometimento cognitivo leve existe, seja ele que essa perda seja mais constante, quando a memória for mais afetada, se o paciente tiver outros contextos neuropsiquiátricos e o principal, se o paciente apresenta essa constância de piora, né, desse quadro clínico. Mas o vídeo de hoje é para dizer para você que muitas vezes esse esquecimento, mesmo que bobo, pode estar diante de um contexto como o próprio Heisenberg lá no final da década de 80 descreveu como declínio cognitivo subjetivo. E é nesse momento que a gente precisa tomar medidas importantes. Mudança de estilo de vida, como prática de atividade física, ele precisa ter uma alimentação mais saudável, relacionado principalmente a uma dieta específica, como a dieta do Mediterrâneo. O paciente tem que controlar fatores de risco, fatores cardiovasculares, entre outros. E quem é que tem o risco aumentado para evoluir para isso? Quando o paciente... Existe uma diferença muito importante quando dicotomizaram os trabalhos, é que quando o paciente tem essa preocupação de que está esquecido, ele evolui muito diferente daqueles pacientes onde os familiares trouxeram ele dizendo que ele está esquecido. Eu espero ter ajudado, um grande abraço, procure o seu neurologista que qualquer tratamento mais precoce pode frear a progressão dos seus sintomas. Um grande abraço a todos.